Tá começando mais uma aula ao vivo com vocês aqui. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e que essas aulas ao vivo estejam de fato ajudando vocês. E o nosso chat está aberto. Por que tem um chat aqui? Para você colocar a sua opinião, para você colocar aqui a sua pergunta. E detalhe, quem ficar até o final, eu vou abrir para 3 pessoas fazerem uma pergunta para mim aqui em tempo real. 3 perguntas sobre o conteúdo em si ou sobre a situação da sua operação. Tema da nossa aula de hoje: tratar todos os clientes de maneira igual matam as suas vendas. E que vendas são essas? São aquelas vendas que você não fez. Louco, né? Hoje, assim, ó, hoje é uma aula que vai entrar muito em conflito com aquilo que você acredita. Já vou te dizer. É uma aula fora da caixa, fora da casinha. Que se for para eu vir aqui falar para você aquilo que você já está habituado a saber, não faz sentido essa aula. Então eu preciso que você tenha a mente aberta para mudanças, porque eu vou tratar com você algo mais específico. Eu vou abrir para você um trecho do que a gente trata dentro da AR Invictus, que é o meu acelerador de resultados. Tratar todos os clientes de maneira igual matam as vendas que estão disponíveis para você, mas você não as faz. E a gente vai entender isso hoje dentro desta aula. Muito prazer, meu nome é Estevão Gonçalves, mentor de marcas e distribuidores de cosméticos, especializado em estratégias de vendas, criador do acelerador Invictus e do método VCP, Vendedor Cosmect Pro, que está dentro da Invictus também. Esse é um treinamento que faz vendedores terem habilidade de fazer o salão de beleza fazer dinheiro. Pode ver que eu não falo de produto, nunca fiz uma live para falar de ativo, para falar de benefícios de produto, para falar de tecnologias de produto. Por quê? Porque quando nós somos uma operação comercial em distribuição de cosméticos, precisamos ter um produto de resposta? Precisamos. Mas o melhor produto de uma operação de cosméticos é a prestação de serviços, a clareza de informação. E venda é energia. Venda é comunicação. Venda é estratégias fora da caixa que a sua concorrência não faz. Se você for recapitular tudo que eu já falei em todas as aulas, vocês vão perceber o seguinte, cara, talvez eu nunca tenha ouvido falar disso, ou possivelmente a minha concorrência não faz isso, exceto se você tiver o azar de cruzar com um mentorado meu na sua rota. Aí, meu querido, aí você se prepare que a carga é pesada. Né, Edson? Não é? O Edson incomoda na região dele, né? O Marcos incomoda na região dele. Vamos lá, hoje são mais de 700 alunos, 6 milhões em resultados que eu gerei para alunos, fora aquilo que eles já faturavam. Estamos em 5 países diferentes. Eu vou começar com você a nossa aula, porque eu sei que vocês estão cansados, eu também. Atendemos clientes hoje, eu também, e ainda fiz reuniões de mentoria e parará. Alinhamento. Distribuidor que trata todos os salões iguais acaba virando, sem querer, um tirador de pedidos. E não um parceiro estratégico de vendas. Processa isso que eu tô te falando. O que é tirar pedido? Tirar pedido é: eu vou no salão de beleza vender aquilo que o salão quer comprar. Tá precisando de alguma coisa? Isso é tirar pedido. Imaginando um funil aqui. Eu falo sobre o mercado da beleza, que daí a gente pega salões de beleza, que daí pega cosméticos profissionais. Dos cosméticos profissionais eu falo para vendedores, e de vendedores ainda fica mais estreito esse funil, porque eu falo sobre não ser um vendedor que tira pedido, mas ser um negociador de cosméticos. Então a tua mente, ela tem que estar aberta para um entendimento do seguinte, cara, eu não tô aqui para comercializar produto. Eu não nasci só para isso, não nasci só para isso. Eu nasci para gerar negociações. Eu estou nesse mercado para gerar negociações com salões de beleza. Então, se eu tratar todos os meus clientes de maneira igual, eu vou acabar tirando pedidos sem querer. Não sendo intencional, eu não queria tirar pedidos, Estevão. Mas quando você trata todo mundo igual, é isso que acontece. Porque vamos combinar aqui, só estamos nós aqui, não temos salões de beleza aqui. A gente fala pro salão o seguinte, né? Vamos começar a trabalhar com a gente hoje e fazer essa parceria. Cara, vamos combinar que parceria é essa? A parceria de você entregar um produto, de você atender o cliente com suporte técnico? Isso é obrigação. Não é parceria. Parceria se trata quando eu tenho a habilidade de fazer algo pelo meu cliente. Quando eu tenho benefícios dentro da minha distribuidora que eu posso fazer algo pelo meu cliente. Quando a minha expertise, seja criada ou aprendida, ela consegue trazer um diferencial para o meu cliente. Exemplo, se você fornece uma garantia nas suas vendas, você está fornecendo algo diferente para o seu cliente. Aí é uma parceria. São ferramentas e benefícios, habilidades que você aplica dentro do salão de beleza. Então é isso que eu ensino para vocês aqui. É isso que eu tenho batido há tanto tempo.
Hoje nós vamos falar sobre algo que pode estar drenando as suas vendas sem você perceber. Colocar os clientes todos no mesmo balaio não funciona. Estevão, como é que eu sei se eu estou colocando todos os meus clientes dentro do mesmo balaio? Quando você fornece o mesmo atendimento, esquece tabela de preço, não estou falando de tabela de preço. Quando todos os clientes da sua carteira, imagine todos eles têm acesso à mesma coisa. A gente está colocando todo mundo dentro de um balaio. Depois eu vou falar o que um profissional espera. Eu vou te mostrar as categorias de clientes que trabalhamos dentro da R Invictus e por que entender isso muda totalmente o jogo na sua operação. Porque nós temos um problema quando a gente mistura todos os nossos clientes. E qual é esse problema? Vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão me responder aqui no chat. Você acha que o salão que compra de você todo mês, que puxa volume de você todo mês, ele merece receber a mesma campanha do salão que só compra de você quando lembra de você? É justo? O que é um cliente de todo mês? É o cliente que coloca o alimento na nossa mesa. É o cliente que sustenta o custo da nossa operação. Entende? Então, pergunto para vocês, merece? E já quero deixar aqui uma dica para vocês. Quando eu montei o meu acelerador de resultados, eu não montei pensando enquanto meus mentorados, eu vou ter que colocar isso porque a promessa é da gente poder chegar a 100 mil de faturamento. A gente não montou por causa disso. Quando eu montei o acelerador de resultados, eu montei assim, ó, cara, eu vou imaginar que esse mentorado, ele está me pagando R$1 milhão. Quando eu vou atender um cliente de carteira, um cliente recorrente, que está comigo todos os meses, eu atendo esse cliente e forneço os benefícios como se esse cliente comprasse de mim 50 mil por mês. Pergunto para vocês hoje, o melhor cliente que você tem, você atende ele com base no que ele te oferece, de resultado, ou você está fornecendo para esse cliente aquele atendimento como se esse cliente comprasse de você 50 mil por mês? Então eu te pergunto, cara, dentro de uma reflexão, dos melhores clientes que você está entregando todo o seu potencial? Ou o que você tem é para todos? Priorizaria em todos os sentidos. E por que a gente não prioriza hoje? A gente espera algo para fazer algo? Não. Quando a gente resolve empreender, é o ato de servir. Primeiro eu sirvo e depois recebo. Servir cliente não é somente com benefícios, mas é com clareza de informação, é com qualidade de atendimento, é com aparência, é com estratégias, é com ferramentas, é com campanhas, é com ideias, é com resiliência. Então, você acha que o salão, eu perguntei para vocês aqui, vocês acham que o salão que compra de vocês todo mês deve receber a mesma campanha que o salão que só compra de você quando lembra? E se você está atendendo o seu cliente como se ele fosse um cliente que comprasse 50 mil de você por mês? Aquele que de fato sustenta a sua empresa? Porque eu desejo que a partir de amanhã você fale assim, cara, eu vou parar de olhar quanto esse cliente me gera e vou começar a tratar esse cliente como se esse cliente comprasse de mim 50 mil por mês. E essas coisas vêm. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de ação. Ok? Apesar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, quer um ato maior de fé do que empreender? Só que é isso que a maioria faz. Tá aqui, ó. Deixa eu até aumentar minha tela para vocês, para quem tá no celular poder enxergar melhor. É exatamente isso que a maioria faz, coloca todo mundo dentro do mesmo balaio. Estevão, quanto mais o cliente compra, mais benefícios tem. Só que não é por quem mais compra, mas é por quem tá com você, fechado com você. Se você não quer que isso aconteça com você, a gente acaba repetindo o que as marcas fazem com a gente. Você é tratado conforme o seu poder de compra. Se as marcas tratassem o distribuidor conforme o que a gente está falando aqui, concorda que vocês teriam um relacionamento muito melhor? Que as marcas venderiam mais para vocês? Que vocês seriam mais fiéis às marcas? Vocês jamais pensariam em mudar de marca não por conta de preço, mas por conta de relacionamento? E é isso que as marcas não entendem. E não tem como brigar com eles por causa disso. A marca ela tá tão preocupada em servir melhor o cliente que ela esquece que o primeiro cliente dela é o distribuidor. Ela está mais preocupada em fazer eventos grandiosos para salões de beleza, mas esquece que o melhor cliente que elas têm, que faz a compra, que confia na marca, que abre a porta da sua casa para colocar o produto lá, é o distribuidor. Então, isso também serve para você entender o seu valor sendo uma operação comercial, ok? Então, o problema é esse daqui. A maioria faz isso. Imagine um salão que compra de você todo mês. Você oferece a mesma promoção que manda para um eventual cliente? O que eu quero dizer? O recorrente, ele sente que você é mais um. É mais uma campanha que está chegando, é mais uma promoção que eles estão fazendo. É de novo o vendedor querendo me vender. Por quê? Porque todo mundo no cosméticos faz igual. Copia.
as coisas, ao invés de ter coisas novas. Então o salão acaba achando que você é mais do mesmo. E o eventual cliente se acostuma com a promoção. Ele se acostuma com a tratativa que você tem. Dentro desse entendimento, a gente tem que entender o seguinte: o resultado que nós temos é que nós perdemos os dois. A gente perde o recorrente e a gente perde o eventual. Por que a gente perde? Porque o salão que compra da gente todo mês, vê o outro salão que está lá e você vende igual e fornece o mesmo atendimento, fornece as mesmas coisas para esse salão de beleza, o salão acha que você é apenas mais um. Então, se chega alguém que trata este cliente diferente, que fornece benefícios diferentes, acessos diferentes, ele é facilmente seduzido pela concorrência. Dentro aqui, você perde os dois. Porque o cara que é eventual significa assim, ó, não tenho compromisso com você. E o cara que tem compromisso com você começa a ver que você fornece a mesma coisa para todo mundo. O que um profissional de cabeleireiro quer? Vamos pensar aqui, não, melhor do que tentar persuadir o nosso cliente, vamos tentar pensar como o nosso cliente? Eles querem algo instagramável, por isso que a nossa embalagem tem que ser muito bem feita. Eles querem algo que combine com a estética do salão. Eles gostam de exclusividade, eles gostam de reconhecimento. Cara, você quer ver se deixar uma cabeleireira doida, dá um palco para ela falar. Eles querem tudo isso. E quando você não fornece isso dentro do atendimento, que dá para fazer isso dentro da operação, você acaba se tornando mais um. E detalhe, às vezes, gente, não é o que a gente pensa. Não adianta ter um bom coração se isso não está exposto para o nosso cliente. Porque se o cliente entende que a gente fornece o mesmo atendimento, mesmas coisas, as mesmas exceções que a gente abre para todo mundo, cara, a gente vai ser mais do mesmo e acaba perdendo esses dois clientes porque eles são facilmente seduzidos pelo concorrente que tem esses processos aqui. Por isso que eu volto a dizer, se um dia você cruzar com um mentorado meu na sua região, cara, segura que lá vem pedrada. Vários mentorados meus trabalhavam no formato popular, ou seja, faziam uma promoção, a promoção era para todo mundo. E quando eles entenderam a importância da diferenciação, eles construíram uma gamificação de acessos. Por quê? Porque isso cria o gatilho do desafio e recompensa. Anota isso que eu tô te falando, desafio e recompensa. E nós estamos lidando com um público extremamente, como é que eu vou dizer, competitivo. Quando a gente tá falando, eu não tô falando daquele salão que a cliente não estuda, eu tô falando de um salão que tem uma profissional lá que estuda, que ela quer crescer, ela quer ir pra frente. Na verdade, todo mundo quer crescer. Só que tem salão que parou de crescer porque parou de receber bons profissionais em vendas. E começou a receber tirador de pedido. E a gente entra num círculo vicioso, porque quando a cliente entende que você é só mais um vendedor, cara, ela para de se preocupar em crescimento, ela começa a focar no seguinte: ah, eu vou atender esses clientes que me ligam, vou fazer esses cabelos aqui e eu vou focar em preço. Hoje eu conversei, por exemplo, com o José Roberto, e ele falou: Estevão, na minha região, cara, Trust tá vindo com força, Kerastase com força, Keune com força, fulano de tal, outra marca com força. Só que o diferencial dessas marcas não é somente o produto, é porque essas clientes são atendidas por vendedores que são profissionais em negociação, que fornece para esses clientes o gatilho da recompensa. Pergunto para vocês, o que precisa para um cabeleireiro se tornar um trust lover? Você já parou para pensar? Não é de graça. Isso se chamam acessos. Dentro da Keune, quando eu trabalhava, não sei se eles têm hoje isso ainda, mas a gente tinha um programa chamado KCS. Cara, não é o salão que... Ah, eu comprei, eu quero ter acesso ao KCS. Não era assim. Era uma promoção que a gente tinha para os nossos clientes, uma gamificação. E quando a gente começa a entender isso, cara, você não espere, quando eu me organizar, quando eu crescer, esse dia nunca vai chegar. Você está vivendo de ilusão. Ou você se comporta como uma empresa grande hoje, ou nunca vai funcionar. Para quem já é meu mentorado, sabe que eu falava para eles assim, olha, quando eu comecei de novo, eu comecei sozinho, produto em casa, numa casa muito simples. Na cozinha era a minha logística, no sofá era o meu escritório, no quarto era o meu estoque. Então, ou você tem uma mente agora de uma empresa grande, ou você vai sempre ficar procurando cortes no Instagram de coisas, cara, que cada um tem um jeito, cada um tem um método. E se você ficar copiando o que o Flávio Augusto fala, o que o Estevão fala, o que fulano fala, o que Cicrano fala, você constrói algo que você pegou fora de contexto
num Frankenstein dentro da sua empresa. E eu vou te falar, tem distribuidor e vendedor de cosméticos trabalhando mais naquilo que não devia, que é quebrando a cabeça para tentar inventar as próprias estratégias. Não adianta, cara. Se você quer sair de um nível para estar em outro nível, você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Senão, você vai deixar de colocar dinheiro no bolso por falta de ferramentas que você não tem. E a cada dia que passa, essas ferramentas que você não tem, elas cobram demais de você. Eu vou te falar, eu dormia muito pouco. Agora eu tenho melhorado a minha qualidade de sono. Mas, cara, eu passava horas tentando buscar a estratégia, tentando buscar. Eu ficava stalkeando os outros, vendo o que eu podia reaproveitar do que a pessoa estava dizendo, e eu vivia de migalhas. E essas migalhas nunca alcançavam o comportamento do consumidor. Porque ou você cria um método de vendas, se você tem a habilidade de fazer isso, ou você vai ter que aprender isso. O que eu tô falando pra vocês aqui, gente, não precisa me agradar, mas coloca aqui no chat. Tá sendo profundo, de profundo conhecimento ou não? Ah, Estevão, eu tô achando raso. Pode colocar aqui, não me ofendo. Se me xingar, daí eu xingo de volta. Se está sendo para você de conhecimento profundo, entenda que isso é 0,001% do que a gente trata dentro do acelerador de resultados. Dá para aproveitar o que vocês vão ter aqui? Dá. Muito. Só que tem muito mais coisas envolvidas nisso daqui que a gente está conversando. Então a gente ativa o gatilho do desafio e recompensa. E estamos lidando com um público extremamente competitivo. Que quando eles têm ciência de que existe algo que não está de acesso para eles ainda, mas pode estar, a gente para de ficar sofrendo com o preço. A gente para de ficar sofrendo com as coisas, porque a gente pega onde o profissional quer. Ou você acredita mesmo que o seu cliente, tudo que ele quer é preço? Porque se você está com um cliente que só quer preço, cliente que vem por preço vai embora. Ele não é o perfil de gente que está aqui numa aula como essa, que quer se tornar um negociador de cosméticos.